Paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo, segunda parte do estudo bíblico Carta aos Hebreus, tá? E esse vídeo é gravado com todo amor, com todo carinho, eu sempre faço isso, tá? Ultimamente eu tô no emprego trabalhando 6 por 1, só tenho uma folga, abro mão de fazer de coisas para poder servir a vocês, levando ensino, conhecimento. Aqui não tô jogando na cara de ninguém, tá, irmãos? É uma coisa de livre e espontânea vontade, eu faço por amor a Deus e por amor dos irmãos, tá? E das pessoas que Deus conduz para Ele, por meio, Ele me usa para levar a palavra, e pela palavra dele, pelo Espírito Santo, a pessoa pode ir para Cristo, tá bom? Então o intuito é esse, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui nos estudos. Vamos lá, ver aqui se ajeitar aqui direito. Vamos lá. Hebreus capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente... Exemplo e sombra das coisas celestiais, tá vendo, irmãos? Figura. O antigo figura do novo, que é mais excelente. Estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da... Casa de Judá, casa de Israel. Israel somos todos nós, em um corpo, que é Israel de Deus espiritual, a igreja, entendeu? Então, por isso que eu falo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Segunda aliança, nova aliança, em espírito, entendeu? Muito mais excelente, porque vai abranger judeus e gentios, entendeu? O Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus capítulo 9.
Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao qual se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não feito por sangue por mãos, de bodes e bezerros, não habita em templo feito por mãos humanas, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso mesmo é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro tabernáculo, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento... Tá vendo que eu falei da outra vez no outro vídeo? Os religiosos querem me matar quando eu falo isso. Mateus, nos evangelhos, ainda é lei, não é Novo Testamento. O Testamento começa quando Mateus Jesus está vivo, ele veio para cumprir a lei. Entendeu? Então ele está vivo. O Testamento só tem valor a morte do testador. Entendeu? E Jesus morre e ressuscita em Atos 2 e assopra o Espírito Santo, que é a promessa. O Espírito Santo, Efésios, da promessa com o qual fosse selado. A promessa, entendeu? Adoração em espírito, reino eterno espiritual. Força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Olha aí, ó. Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo na Moisés Bíblia, anunciado Novo a todo Testamento e Mateus, todos mas é os Atos. mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Segunda vinda de Cristo, para quem fala que não tem segunda, que Jesus já voltou. Segunda vinda, que sem pecado. Ele veio a primeira vez, morreu, ressuscitou e agora ele vem sem segunda vinda. Aí, Salvação. Destrói esses caras hereges aí, fica pregando heresia. Adquira o programa Mais Gripe e Resfriado e acumule até 7 sintomas. Nada disso. Naldecomult resolve. Jesus só volta pra quem morre. Naldecomult. É o que falam, né? Novo Peugeot 2008. Tirei isso aqui. Hebreus capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus ensinamentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes aqui, vamos lá, entendimento. Se deu uma vez
pelos pecados, né? Já apagou da minha mente o que eu ia falar, irmãos. Caramba. E é um só Espírito, né? Então, ó, aqui já tá falando não deixar de congregar como alguns. Não é deixar de se reunir, né? Mas se reunir com a luz, não com as trevas. Entendeu? Quando fala de deixar de se congregar, nós temos que se congregar, irmãos religiosos. Fala, senão você está em treva. Quem está em treva são eles. Porque eles estão sim se congregando, mas com as trevas. Porque mentira é luz, irmão. Injustiça é luz. Engano é luz. Na onde? Eu acho que aí quem falar que tá cego mesmo. Porque Deus é justiça. Deus é amor. Deus é verdade. Não é engano. Entendeu? Então, tá falando ali, deixar de congregar, quando você tem que se congregar, é bíblico, se juntar, ter comunhão um irmão com o outro, mas com o irmão genuíno na fé, verdadeiro, em sinceridade de espírito, e não com falsos irmãos que estão aí nessas denominações. Onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, lá ele se faz presente no meio desses, entendeu? Não é quantidade. Entendeu? Muitos não conseguem. Não sei por quê. Porque eu consigo. Eu não sou melhor que ninguém. Entendeu? Não consegue porque já estão com a mente cauterizada e acostumado com isso. Para desarraigar a pessoa disso é difícil. Entendeu? Colocar ela em comunhão com a luz, dá duro, viu? Uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ó, quer ver? Deixa eu ver se eu pego a parte que eu queria falar. Vai, vamos de novo aí. Com água limpa, água limpa, a água da palavra e a água do batismo, que é o simbologia da palavra, tá? Então vamos lá. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume. Não era isso que eu queria ver. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, dia do juízo, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de Deus. O que é isso aqui, ó? Pecar voluntariamente depois de conhecer a verdade. Quer dizer, não quer dizer que você não vai pecar mais, irmãos. Quer dizer, pecar voluntariamente é você pecar sem arrependimento, sem remorso. Sabe? Você continuar na prática do pecado contínuo. E sem arrependimento, sem remorso, sem sentir peso por isso. Entendeu? Não é quando você peca, então eu pequei, já estou perdido. Não tem nada a ver. É quando você peca que você não sente peso mais. Você volta para a vida de pecado e não sente nenhum peso, tá? Para você é normal. Muitos falam aí, ó. É normal, Jesus já pagou nosso pecado. É o que chamam de hipergraça, né? Judas, carta de Judas fala muito sobre isso. Fala, aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem. Entendeu? Porque só porque Jesus morreu e estamos no ministério da graça, não quer dizer que você possa fazer o que você quiser e pecar à vontade, não. Vamos lá. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos daquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte foram participantes com os que as
assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o rombo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário... Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoque é uma figura do arrebatamento, daqueles que... Tessalonicenses, acho que é 1ª ou 2ª Tessalonicenses, irmãos, eu não lembro de cabeça. Diz assim que na vinda do Senhor, que não desfaleceis como que não tem esperança, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de trombeta, entendeu? E nós seremos arrebatados junto com ele nas nuvens, e os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiver vivos será arrebatado nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então nem todos morrerão, entendeu? Nem todos vão morrer, entendeu? Então Enoque é uma figura que nem todos vão morrer, entendeu? Vai ser arrebatado vivo e transformado de corpo glorificado igual ao de Jesus. Vamos lá. Porque aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, o recompensador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também
Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o inimigo. Moisés saiu da riqueza do Egito para sofrer com o povo de Israel. Veja só, para fazer a obra de Deus, libertar o povo. Você vê como que é as coisas, irmãos? Tá vendo? As coisas de Deus é contrário às coisas do mundo. Ela é um paradoxo, né? Ela é diferente. Vai, vamos terminar aqui. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando-me de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Assim passam os Foram verdadeiros filhos de Deus. Cerrados, Vixe. pintados, Olha. mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles não fossem aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não tendes resistido até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Olha aí, tá porque vendo? O Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá vendo? Pelo cuidado Santificai, Pai, Jesus falou, na sua palavra é a verdade. A palavra nos santifica, não vai nos tornar perfeito aqui na terra, tá, irmão? Mas ela vai nos purificar, ou seja, vai nos corrigir, vai tirar as imperfeições e colocar, tipo, justiça, amor pelo próximo, benignidade, caridade, mansidão, domínio próprio, tudo é fruto do Espírito. Isso a gente vai ter. Vez ou outra a gente vai tropeçar, vai falhar, sim, aí vai, confessa, peça perdão, e o sangue de Cristo nos purifica, e ele intercede junto ao Pai, justo juiz, entendeu? Assim que funciona. E até a vinda de Cristo, ou até a nossa morte, vai ser essa luta, entendeu? Esse é o caminho, se a pessoa quiser ir por ele, se não quiser, infelizmente vai se perder, né? E se perder não é só do caminho aqui na terra, se perder para destruição eterna, para sofrimento eterno no lago do fogo. Isso é o que diz a palavra, não sou eu, tá? Eu já falei isso daí, para não falar que sou eu que estou mandando ninguém para perdição, hein? Eu oro para que o mundo inteiro seja salvo, mas aí não depende de mim, não depende nem de Deus, porque Deus, ele tem poder de salvar, se a pessoa quiser ser salva, se ela abrir o coração e aceitar Jesus. Se ela não quer, ninguém pode obrigar, entendeu? Livre-arbítrio. Ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus,
e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede, não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 13. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Só que não é para hospedar qualquer um não, irmão. Senão hoje, nos dias de hoje não é assim, tá? Deus está falando de uma época também que dava para se hospedar a pessoa. Se você hospedar qualquer um na sua casa, os caras te roubam, faz mal para os seus filhos e, né, tem que ter discernimento, viu? Não é? Hoje em dia você não pode levar tudo ao pé da letra, que nem, lógico, se você conhece a pessoa já de longa data e a pessoa precisa de hospedagem, seja seu parente ou não parente, aí é uma coisa. Agora, você não vai hospedar um estranho na sua casa, você nunca viu, não sabe de onde veio, que comportamento tem, entendeu? Tem que tomar cuidado. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Olha lá, não temerei que possa fazer o homem. Pastores que vos falaram a tema a palavra Deus. de Deus, a fé dos quais temo ameaça, temo para a sua maneira porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Cristo é o mesmo, eu já sei o meu destino. Hoje e não temo a morte, porque a morte me levará para perto de Deus. Doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram os que a ele se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial religioso, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios. Aqui não temos cidade permanente, buscamos a celestial Nova Jerusalém, que desce do céu, novos céus e nova terra. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Esse versículo é o que os religiosos mais amam. Obedecei vossos pastores, vossos guias. Porque pastores significa guia, né? Eles não falam isso, né? O que é guia? Que guia vocês para a verdade, para Cristo. Não é? Esses daí são falsos pastores que a Bíblia fala. Falso pastores, não é para você obedecer esses daí. O que é pastor? Já expliquei no outro vídeo. É guia,
quem aponta para Cristo, para a palavra, quem te caminha para a verdade, quem te mostra a direção, olha lá, é Cristo, vá a Ele. Não vá, foi o que eu falei no outro dia. Não sei para que eu estava falando, eu falei assim, ó, leia na Bíblia, Cristo falou o quê? Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, ou vinde à igreja ou à denominação? Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou falou, o caminho, a verdade e a vida é uma denominação ou templo religioso? Cristo falou, negue-se a si mesmo e siga-me, ou falou, negue-se a si mesmo e siga a religião? É só você que tem um pouco mínimo de inteligência, e isso dá raciocinar. E que nunca vi na Bíblia Cristo falar, ó, padeça, saia fora do arraial, fora do sistema, entendeu? Nunca vi Cristo falando, vá ao templo, vá à religião. Ele falava assim, aqueles que ele curava, vá ao templo se apresentar ao sacerdote, que aquilo ali era tempo da lei. Tinha que ir lá no templo e se apresentar ao sacerdote, que era curado, que Jesus curava, entendeu? Hoje não tem mais nada disso. Você se apresenta ao sumo sacerdote, que é Jesus. Hoje o altar está no céu. O altar de Deus está no céu. Você tem pura ousadia, falou aqui em Hebreus, não sei se vocês se lembram, em estar nos santos dos santos, pelo santo poderoso nome do Senhor Jesus e pelo sangue de Cristo. Você tem ousadia para estar na presença de Deus, pelo nome de Jesus, é claro. Tem que usar o nome dele. Velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas quem vela pelas almas são verdadeiros pastores, e não gemendo, né? E ele não vai dar conta das almas, que aqui está falando que vai dar conta do que você destinou às almas, do caminho que você guiou, entendeu? É igual esses pastores aí falsos, que lá no livro de Jubileu e de Enoque, eles contando esses pastores, e pastores ali tanto pastor de líder religioso, como pastor de governantes. Ele confia as pessoas, as almas, para eles cuidar, e eles fazem o quê? Direcionam para o caminho da perdição as pessoas, entendeu? Então eles vão ter menor juízo no dia do juízo, maior juízo. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Amém. Acabou. Então é isso, irmãos. Mais um estudo bíblico aqui. Se encerra, né? Que Deus abençoe a todos, ilumine o coração de todos, tenha servido para iluminar a mente de vocês, tá? E compartilhe o vídeo para o algoritmo reconhecer, deixe os likes também para o algoritmo reconhecer e compartilhar para outros, tá? Agradeço a todos, se inscrevam quem não é inscrito, bem-vindo aos novos inscritos, Deus abençoe a todos, badale o sininho de todos para receber a notificação dos próximos vídeos, tá? Deus abençoe e até a próxima, fui!